ele derrubou todas as defesas. Eu mesmo já tinha falado em vários programas que estava em dúvida com alguma possibilidade de absolvição do Paulo Sérgio Nogueira. E ele mostrou que o Paulo Sérgio Nogueira fez o jogo do Bolsonaro. E o outro que ele derrubou, que muita gente dizia que ele poderia livrar a cara, era o Augusto Heleno. Porque todo mundo dizia, não, o Augusto Heleno foi esquecido pelo Bolsonaro, o Augusto Heleno... E ele prova que não. O Augusto Heleno vem desde julho de 2021, alimentando a história de que as urnas não são confiáveis, alimentando a história de que o Exército tinha que tomar uma providência e que isto se perpetua, que Augusto Heleno, inclusive, estava no gabinete que seria criado caso o golpe fosse dado. O voto do Alexandre de Moraes foi histórico, né? E até quando saiu daqui o deputado Zucco, que acompanhou, ele até perguntou para os jornalistas se havia, ele que é da extrema-direita, que é do PL, perguntou se tinha algum psicólogo, porque ele sentia, ele saiu antes do Moraes terminar o voto dele, o ministro Alexandre de Moraes. E ele disse que o Alexandre de Moraes estava exultante, era nítido, então ele pedia até uma análise de algum psicólogo. E ele, depois, bastante irritado, ele leu ali a posição dele, aquilo que ele acompanhou do julgamento, naturalmente discordando do Alexandre de Moraes, porque ele é um bolsonarista, como eu disse, um deputado da extrema-direita. Aí ele disse, ele acabou até sobrando para Daniela Lima. A certa altura, a jornalista Daniela Lima, ele disse, não, porque a Daniela Lima já foi rebaixada para o UOL. Aí atacou de graça, aí depois disse assim, ó, e agora ela vai ser rebaixada ainda mais, ela vai acabar indo para o ICL, entendeu? Então, um ataque assim, gratuito, mas mostrando que eles estão desesperados. E por quê? Porque o voto do Alexandre de Moraes foi muito bem fundamentado. Agora há pouco o Marcelo estava falando a respeito das frases, que são frases muito importantes. Por exemplo, ele diz que o fato, ele compara uma conversa que teve o Alexandre de Ramagem com o, o Jair Bolsonaro, em que ele fala que aquilo não é uma conversa de um soldado, de alguém do PCC para outro delinquente do PCC, que são pessoas que representavam naquele momento o Estado brasileiro. Ele coloca também, ele faz uma colocação também bastante importante quando ele compara o Jair Bolsonaro a um chefe de máfia. E é importante dizer que ele toda hora se refere ao Jair Bolsonaro como líder de organização criminosa. Eu diria que isso vai ficar para a história. Essa é a expressão que ele usa agora a todo tempo falando com o Jair Bolsonaro. Então ele fala, olha, não é o fato, porque o Bolsonaro argumenta, não estava nem no Brasil, estava fora do Brasil, quando houve o 8 de janeiro. Mas ele diz, olha, o fato de um soldado da máfia cometer o crime, não, ele chama até isso de autoria mediata. Não significa que aquele que deu a ordem, que é o capo da máfia, ele também não tenha cometido o crime. Pelo contrário, o crime dele é ainda mais grave. Então, ele fez algumas colocações também em relação ao Paulo Sérgio Nogueira. Ele cita que o Paulo Sérgio Nogueira tentou, na verdade, demover os dois comandantes militares de resistirem ao golpe. Então, quando a defesa do Paulo Sérgio Nogueira disse aqui que o Paulo Sérgio Nogueira tentou demover o Jair Bolsonaro de qualquer medida de exceção. E hoje disse aqui o Alexandre de Moraes dialogando com essa frase, que na verdade ele tentou demover os comandantes militares da resistência. O que eu quero mostrar é que esse voto é muito bem fundamentado. Ele é um voto profundo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da interpretação, eu diria, histórica, interpretação da própria lei. Então, quando o Alexandre de Moraes explica isso, é importante, que ele diz o seguinte, ele não podia se declarar impedido, suspeito, porque planejavam a morte dele. Ele fala sobre isso também. Não poderia fazer se afastar, porque ele disse, olha, o Código de Processo Penal, ele é muito claro nesse sentido. Quando você já iniciou o processo, ainda que você ameace um juiz, isso não torna o juiz suspeito, porque se assim fosse, qualquer réu escolheria um juiz. Ele bastaria ele ameaçar, aquele juiz seria suspeito, se afastaria. Essa é uma das questões que ele colocou. Enfim, foi um voto bastante importante. Agora há pouco passou aqui o Celso Vilardi, né, que é o advogado do Jair Bolsonaro, que acompanhou esse julgamento. Ele não quis falar, disse que vai falar no final da sessão, né, depois que terminar o julgamento de hoje, e o que revela que a cautela, né, ao falar com ele, que ele vai esperar o voto de outros ministros. De qualquer forma, eu acho que vocês concordam, o voto do Alexandre de Moraes foi demolidor, e ele acatou integralmente a denúncia do Ministério Público. É tão importante esse voto que talvez a gente pudesse dizer que é uma espécie de ano 1 da República Brasileira, diante do histórico de golpes não punidos, desrespeito às constituições, intervenções militares dos mais diversos tipos, nenhuma delas punida. Então, esse voto do ministro, e provavelmente ele será seguido pela maioria quase total dos ministros, dos outros juízes da primeira turma, instauram um novo Estado de Direito, de respeito às leis e de
um paradigma antigolpista. E se você instaura o respeito às leis nesse nível dos poderosos, militares e outras autoridades da República, você gera um efeito único na história brasileira de reprodução e de transmissão dessa ideia da punição para quem rompe as leis, que me leva a ser muito otimista em relação a essa, digamos assim, afirmação única da constitucionalidade e da democracia no Brasil.